Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu, então, hoje mandar esse vídeo explicando o material de branding que eu enviei esses dias em PDF. Tentei fazer um material bem autoexplicativo, mas segue esse vídeo de apoio, né, para alguns pontos, talvez de discussão ou até de dúvida. E dentro do possível, peço compartilhamento desse material, não só com o time de marketing, mas com toda a operação da Terra Santa, né? Time comercial, bastante necessário que esteja alinhado e ciente desse projeto, time de atendimento a clientes, pós-venda, e até quem recebe mesmo as pessoas durante as caravanas, seria bem importante que entendessem o objetivo de posicionamento dessa marca, porque de fato um branding, um projeto desse, ele não é feito pelo marketing, né? Ou seja, ele é colocado em operação no dia a dia, porque são todos os pontos de contato da empresa com os seus clientes que fazem que geram e que constroem essa percepção de valor, né? Então, necessário que todos estejamos por dentro aí desse objetivo, né, de posicionamento premium da marca Terra Santa. Por isso até que eu chamo de branding para marcas de alto valor, né, que é essa gestão de marca para marcas que querem ter um posicionamento de valor agregado. Deixa só eu ver, gente, um jeitinho que fique bom para a gente, slideshow, para a gente apresentar aqui para vocês. Eu acho que assim ainda fica um pouco pequeno, né? Então, vou colocar aqui só. Ok. Então, seguindo aqui adiante, né? Só trazer vocês para a mesma página, tá? De que eu estou aqui num trabalho de consultoria de marketing, né? Foco digital, não só porque a minha especialidade é marketing digital, mas também porque o principal contato hoje da Terra Santa com seus leads e com seus clientes é pelos canais digitais, seja site, Google, redes sociais ou mesmo WhatsApp, né? Então, aqui o que é o objetivo geral de uma consultoria desse tipo e qual foi o objetivo específico dessa consultoria para a Terra Santa, porque cada empresa a gente acaba moldando, né, o objetivo geral para um objetivo específico. Então, o que o Ricardo trouxe de objetivo era transparecer na marca algo que vocês já têm muito forte, que é a credibilidade, né? Então, o Ricardo usou essas palavras de dizer, não, eu quero que a gente seja uma grife para sair mesmo da guerra de preço, né, gente? Para deixar de vender a commodity para vender a experiência Terra Santa. E aí ele falou, para isso eu queria entender qual é o linguajar, qual é o visual e etc. Só que daí, né, vem essa questão, até eu ilustrei com o case Starbucks, porque é um case que ele trouxe, né, várias vezes, eu quero ser a Starbucks do meu segmento, né. E o que acontece com o que acontece com uma marca como a Starbucks, né? Deixa de ser uma cafeteria, né? Inicialmente vendendo cafés, hoje já assina produtos de diversos tipos de uso, né? O que colocar a marquinha vai vender, porque de fato virou uma grife, como o Ricardo bem falou. Então aqui tem um link, tá? Que é legal de vocês clicarem nesses links que são leituras de apoio. Mas o que é o sucesso da Starbucks é um branding forte, um branding consistente.
né? E é isso que eu vou querer mostrar aqui para vocês através desse material. Então, quando a gente trabalha bem uma gestão de marca, que branding é isso, né? Uma gestão de marca eficiente, nesse caso aqui orientada para produtos de alto valor, que não é alto preço, é alto valor, a gente vê esse tipo de coisa aqui, né, com bastante frequência nas redes sociais. Então, os influencers, os creators, né, usando essa analogia de que sem marca é R$ 6, como a Starbucks consegue mais do que dobrar de preço, né? Então, é um rótulo, na verdade, uma marca é uma chancela de qualidade, né? E o que tem dentro pode até ser igual, mas o que envolve é o que se chama de experiência. E aí essa experiência apenas aquela marca consegue oferecer. Então, quero também que vocês leiam esse outro texto aqui, são textos pequenos. E esse outro aqui, slide, eu trouxe só para ilustrar o seguinte: essa construção de uma percepção de marca premium, líder de mercado, experiência, valor agregado, isso é um processo longo, não é um processo rápido, ele passa por fases, então ele tem evoluções, né? E, na verdade, o que eu quis mostrar aqui é justamente que a Starbucks não nasceu com o que ela tem hoje de valor associado a essa marca, né? Todas essas percepções, essa excelência e essa experiência, que hoje é o que tem valor agregado, é o que custa, não é o café, e sim toda essa gestão de marca, tá? Então, o que é branding? Só para a gente entender, se o que faz sucesso no Starbucks é o branding, que é o que estava escrito ali na matéria, então o que é branding? Como que eu vou adaptar isso para a nossa empresa? Né? Então, como eu já antecipei ali de uma forma mais solta na minha fala, o branding é um conjunto de ações alinhados com posicionamento de marca, propósito de marca e valores. Vai desde a tua razão de existir da empresa até o que a empresa realmente entrega, né? Então, desde os valores, do propósito, do porquê que eu existo, passando por toda a cadeia de contato com leads, com clientes, com ex-clientes, e chegando lá naquela ponta, então, pós-entrega. Né? E qual é o objetivo de uma gestão de marca eficiente? Ou seja, qual é o objetivo de um processo de branding? Despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes. Então, aí, se a gente for estudar por que o consumidor compra hoje, né, ele compra por identificação. A gente não está mais na era da escassez, a gente está numa era de abundância, de ofertas, de concorrentes, de opções. Então, o consumidor compra daquele com o qual ele se identifica. E essa identificação, ela vem muito mais pelas conexões inconscientes e pelas sensações que uma marca me estimula a ter, do que, de fato, por algo tangível, ou entregável, ou palpável, né? Então, o branding, ele começa na definição das estratégias. Aí ele passa pela identidade visual e vai até a implementação, né? Então, como eu falei para vocês, tem que vir, e veio nesse caso, da diretoria, essa coisa de como vamos posicionar a marca. Nesse caso, a opção do Ricardo é posicionar a marca como uma marca premium, né? Uma marca de valor agregado e uma marca de experiência única. Então, aí nós vamos, com a identidade visual, com as estratégias de marketing, dar uma tangibilizada, né? Dar um aspecto visual ou fosse um aspecto tátil para isso, para esse propósito, e depois fazer isso acontecer lá na ponta também, porque, bom, vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, seguindo aqui, o branding pode ser definido como a arte de dar um valor único a um serviço, através de ações, mas também através de sentimentos. E aí a equipe de marketing, de design da Terra Santa, sabe como, através das provas sociais, do uso das cores, dos testemunhos, dos depoimentos, como criar essas sensações. Então, aqui é um pouquinho mais sobre personalidade de marca.
criação de valor e principalmente essa questão de que um significado ele vem através de símbolos, né? Então a gente até fala assim, as coisas valem não pelo que elas são, mas pelo que elas significam. Então, quando a gente olha qualquer uma dessas marcas que está aqui na tela, tem algo que elas transmitem para nós. Seja jovialidade, seja frescor, seja família, seja alegria, seja um momento de autoindulgência, seja um momento de relaxamento, né? Então, cada uma nos desperta uma sensação e por isso elas têm um determinado valor associado a elas. E o que a gente fala é que hoje, com tanta abundância de marcas, de fornecedores, de opções, a marca, os atributos de marca são os fatores de diferenciação, porque antes você poderia ter preço como fator de diferenciação, você poderia ter qualidade como um fator de diferenciação, mas a gente está numa era onde as qualidades, principalmente em produtos, são muito similares, os preços são muito similares, então você acaba se diferenciando pelos atributos de marca. E aqui, só para a gente lembrar, né, que uma marca, ela não é uma logomarca ou um logotipo. Uma marca é muito mais do que a sua identidade visual, tá? Tanto que as marcas hoje, a gente fala que está na era das marcas humanizadas, então as marcas, elas têm valores, elas têm tom de voz, elas têm brand persona, né? Elas que não são as personas para quem a gente vende, sim a persona empresa. Então, tudo isso compõe a marca, por isso que eu falo para vocês assim, olha, tem que cuidar com todos os pontos de contato com o cliente, porque na verdade uma marca, ela não é uma grande ação, o que faz uma marca são muitas pequenas ações ao longo de uma jornada completa, tá? E aí, só lembrando, né, que essa parte da identidade visual que a gente acha que marca é logo, né, na verdade, logo está dentro de branding, bem dentro mesmo. A gente tem muitas coisas que permeiam essa gestão de marca. Tanto que a gente fala no marketing estratégico que a identidade visual por si só não impacta em faturamento. Já uma gestão de marca ou o branding, ele impacta no faturamento, né? Então, a gente tem que lembrar muito mais da qualidade, da filosofia de atendimento, dos valores e personalidade da marca, canais de comunicação e marketing, tudo isso dá resultado financeiro, faz mais sentido que esteja associado ao projeto de branding. E aí, por que essa gestão de marca é importante para o novo consumidor, né? Que foi o que eu comecei a explicar e até falei que ia falar mais adiante, porque eu lembrei aqui desse capítulo. Então, a gente está numa era, né, de um consumidor multiconectado, altamente informado, então a gente já não vende qualquer coisa para qualquer um, né? E isso também faz que as pessoas pesquisem. Então, saber que as pessoas vão pesquisar não só sobre a Terra Santa, mas também sobre o destino, elas já têm um nível de conhecimento quando elas procuram vocês. Então, é um consumidor altamente informado, é um consumidor que tem grande poder de persuasão, principalmente através das redes sociais, né? Então, disse que a gente conseguia persuadir até 7 pessoas com uma recomendação positiva ou negativa. Hoje, nosso poder de persuasão está escalado, né? Então, a gente tem aí um imenso poder de influenciar o processo de decisão de milhares de outras pessoas. A gente, novo consumidor, compra a partir de recomendações, é por isso que são tão importantes os reviews, os depoimentos e a gestão do Reclame Aqui, né? Antes a gente ia pedir a recomendação para o familiar e para o amigo, hoje a gente pede para a nossa rede de relacionamentos, que é gigante, através das redes sociais, e a gente está nesse momento de identificação com marcas e seus valores. Então, eu, consumidor, prefiro comprar entre a marca A e B, eu prefiro comprar daquela que eu acredito que tem os valores mais próximos aos meus. Por isso que na área de marketing a gente diz que o novo consumidor é empoderado. Da onde é esse empoderamento?
Primeiro, ele é informado, então toda pessoa que tem informação, ela tem já um nível maior de poder, e ele tem voz, né? Então, no marketing 1.0, na era do marketing de mídia só de massa, por exemplo, o consumidor era impactado e não podia falar. Hoje, com as redes sociais e outros canais digitais, a gente consegue respaldar ou desconstruir um discurso de uma empresa, né? Então, as pessoas mudaram, o consumidor mudou e o comportamento de consumo também mudou. Hoje é um comportamento de consumo muito mais baseado em persuasão e relacionamento. Por isso, a importância das redes sociais. E aqui eu trouxe várias matérias, tá? Só para comprovar para vocês de que o consumidor está disposto, sim, a pagar mais quando existe uma percepção de valor atrelado a uma marca, né? Então, aqui são algumas prints até dessas matérias, mas vocês podem ler depois através dos links, né? Então, qual é o objetivo da Terra Santa em querer ter uma gestão de marca ou um branding de excelência? É justamente poder sair da comoditização, sair da guerra de preço e pegar esses consumidores que estejam dispostos a pagar mais por uma marca de excelência, né? Mas aí a gente vai ter que fazer várias ações para levar essa percepção de marca e principalmente para depois a gente ter uma entrega compatível com aquilo que a gente prometeu. E aí, quais são as formas de branding, né, para esse novo consumidor? Então, a gente tem que lembrar que branding não é só identidade visual, já falamos disso, e ele também não é só visual. Por exemplo, a gente tem o branding verbal, que é muito forte hoje através do marketing de conteúdo, né? E os outros elementos do branding verbal também são o nome, né? O nosso nome é excelente, Terra Santa, quer dizer, tem tudo a ver com o destino em Israel, mas também tem a ver com a ideia das viagens religiosas, né? Então, acho que é uma marca muito forte, porque o seu branding verbal explica a que veio, né? Nós temos possibilidade de desenvolver um manifesto de marca, por exemplo, e toda a gestão de conteúdo que faça parte desse contexto de um branding verbal. Manifesto de marca, não achei, né, para Terra Santa, eu achei visão, missão e valores, eu até printei aqui, porque faz sentido que esteja no material e que a gente sempre recapitule, não só nós quanto time, quanto com os nossos colegas de empresa, lembrar muito dessa missão, visão e valores. E o manifesto de marca, gente, é para a gente entender assim, marcas hoje são como pessoas, né? Já falei sobre a era das marcas humanizadas. Então, elas inspiram, elas conquistam, elas passam ou não passam confiança, né? E elas expõem aquilo que elas acreditam. Então, uma coisa muito positiva no branding da Terra Santa é o fato de estar muito claro o propósito de viagens religiosas, as crenças, os valores e as motivações em levar as pessoas até Israel. E, bom, o manifesto de marca ele seria uma declaração verbal do que a marca é e qual o seu propósito, até de por que ela nasceu, né? Isso consta aqui na missão, seguir o propósito de Isaías. E aí o exercício de manifesto de marca seria algo até opcional, importante que vocês sempre relembrem aqui os MVVs. Aqui nas formas de branding, tá? Então, são realmente esses passos que a gente tem para uma gestão de marca com valor agregado. O primeiro elemento, né, ou estratégia, que é a construção da marca, eu acredito que a Terra Santa esteja bem estabelecida nesse tópico, né, pela identidade visual, cores, logo, tipografia bem estabelecida. Eu sei que vocês não têm um manual de marca, mas pelo menos vocês seguem ali uma padronização, né? O posicionamento da marca são os valores, tom de voz, linguagem, canais e conteúdos, e o mapeamento de personas. Eu não sei se vocês têm isso mapeado, seria interessante esse desenvolvimento,
porque quando o time de marketing muda, os novos profissionais muda ou amplia também, né? Os novos profissionais que entram, eles têm que entrar na mesma página. E aí é como eu fiz aqui, um documento, né? Para que as pessoas deem andamento no trabalho sem perda e sem essa ruptura na linha de comunicação e no branding, é importante a gente ter as coisas documentadas dentro da empresa, né? No segundo item, que seria um item tradicional de forma de venda que se chama, de forma de branding que se chama ponto de venda, seria onde o consumidor tem contato com os produtos da empresa. Só que no caso da Terra Santa, a gente não fala de PDV, mas a gente pode adaptar para a experiência durante as caravanas, que é onde o consumidor tem o contato direto com o nosso serviço, né? Então, um ponto de atenção bastante importante para essa experiência durante o processo, que também vai impactar totalmente na percepção final da marca. O marketing de conteúdo, né? Eu já falei que ele está bastante em voga hoje no branding, porque todo o trabalho ali de rede social é baseado em geração de conteúdo. Então, ali a oferta do conteúdo de valor se torna mais efetiva, né, para a construção dessa imagem da marca. Então, até fiz depois uns tópicos de que a gente tem que estar sempre voltando no nosso marketing de conteúdo e lembrando as pessoas das nossas forças, né? Nas redes sociais, a gente consegue reforçar a identidade, reforçar o posicionamento, reforçar os valores. Eu sempre falo esse tópico aqui, muito importante entregar conteúdo de valor, né? Então, interagir com a audiência, mostrar que você entende do que ela está buscando, que seriam mostrar ao mesmo tempo autoridade e empatia, né? Eu conheço a tua dor, eu sei como é, eu sei que você não sabe nada de visto, eu vou te ajudar com toda a papelada, etc. No marketing promocional, há um ponto que a gente ainda não chegou, né? Não chegou na consultoria, mas que faz muito a minha linha de trabalho, que seria o marketing de relacionamento, né? Então, qualquer elemento surpresa, seja ao chegar para o embarque na caravana, seja ao se despedir, seja um mimo, seja um envio pós-viagem de agradecimento, né? E também outros materiais de divulgação, fora os brindes, mimos e agrados, né? Como, por exemplo, programas de fidelidade, desconto exclusivo, materiais de relacionamento em geral são muito bem-vindos para fidelização, para retenção e também para que os clientes se tornem promotores da marca. O sexto tópico, gestão de qualidade, fala, obviamente, que eu já falei para você sobre todos os pontos de contato, sobre a jornada completa, do pré ao pós, né? Então, é um conjunto de atividades para melhorar o serviço, sempre, melhoria contínua, né? Então, ouvir a opinião dos clientes e procurar colocar em prática as críticas construtivas, né? No marketing de experiência, também bastante relacionado ao serviço de vocês, né? A gente trabalha a experiência para criar a conexão que a gente falou, né? Eu amo aquela marca, eu amo aquele serviço, eu quero de novo. Então, o marketing de experiência são as ações que mexem com os sentidos desse consumidor, né? Ou no caso da Terra Santa, eu consigo estimular novos viajantes através da experiência dos viajantes anteriores, né? E uma coisa bastante importante que eu sei que vocês já fazem, mas vale a pena reforçar e vale a pena colocar aqui no material, para um branding forte, a gente tem que explorar os sentimentos, porque são através dos sentimentos que a gente desperta as conexões, tá? E como atingir esse resultado, né, de marca forte? Então, vocês veem que a gente tem aí um círculo, né, com pelo menos 4 pilares que se subdividem. A gente tem desde o planejamento, estratégias de marketing até a execução e as análises, né? Então, eu grifei aqui 3 itens, que seria a estratégia de marketing, o posicionamento e a marca e valor.
para a gente prestar bastante atenção nisso, nesse projeto. E eu também trouxe aqui duas figuras que mostram que só dentro do marketing digital, olha quantas frentes a gente tem que se preocupar, né? Se a gente for ainda falar de marketing, teria, como um todo, teria mais um círculo desse gigante falando sobre o offline, né? Que inclusive a gente tem durante as caravanas, esse contato físico. Mas como a jornada de decisão e de uma primeira construção de percepção de marca se dá no digital, eu trouxe esses diagramas para a gente entender o quanto são várias frentes que a gente tem que se preocupar. É por isso que eu falei até nas reuniões, né, que não tinha como eu fazer uma consultoria de gestão de marca de alto valor sem entender como que é a política de e-mail marketing da empresa, como que é o processo de envio de orçamento, como que é o processo de um primeiro atendimento do lead, como que é o pós-venda, como que é a régua de relacionamento por e-mail marketing, né? Tudo isso faz parte do branding. E até tem outros aqui, né, que esse carrossel explica muito bem. E aí vocês podem ler depois, porque está muito bem detalhado. O branding e posicionamento de marca tem diferença, tá? Então, a gente usa muito os dois termos e é por isso que é bastante útil que se entenda. Fazer branding, fazer essa gestão de marca, né, exige uma abordagem integral com objetivos variados. Então, lembra lá do círculo, uma abordagem integral, tem que estar tudo, todas as engrenagens muito bem alinhadas. Então, uma das estratégias é o posicionamento da marca, que está relacionado com a imagem que a empresa deseja construir. Tá? Então, o posicionamento de marca tem muito a ver com os valores definidos pela empresa. E o branding é essa gestão de uma abordagem bem mais integral, ou seja, mais ampla do que simplesmente o posicionamento da marca. E aí a gente relembro aqui, né, alguns pilares da marca Terra Santa citados pelo departamento comercial numa reunião que eu fiz com elas. E isso aqui tem que estar sempre sendo contado e recontado nos nossos materiais. A realização do sonho, a exclusividade, o destino específico, então ele é muito desejado, por isso a percepção de premium, posicionamento das viagens é o propósito espiritual e religioso, a quantidade de caravanas por ano, o atendimento e acompanhamento, né? E até o Ricardo trouxe numa última reunião a questão de vocês terem roteiros pagos nos roteiros que vocês montam e que alguns concorrentes têm preço mais barato porque só fazem visitação a lugares públicos, ou seja, não pagos. Isso também é algo que dá para ser explorado nos nossos conteúdos. E aí, eu falei mais de uma vez a palavra premium ou premium. O que é, né, uma marca premium? Então, as marcas premium, como novamente o Starbucks, eles vendem o que tem dentro do copo? Café, né? Mas o que o Starbucks vende de fato? Experiência, conforto, bem-estar, estilo, exclusividade e padrão, né? Uma padronização do produto que serve. Então, quando você tem essa somatória de exclusividade, experiência e percepção de escassez, você desperta desejo nas pessoas. E quando você desperta um desejo no consumidor, ele está disposto a pagar mais para ter aquele desejo atendido. Um pouquinho sobre posicionamento intencional, tá? Então, gostaria que vocês lessem um pouquinho. Isso aqui está mais direcionado para marcas de alto valor, né? E esse aqui também é um case que traz a água à voz, né? Então, tem ali o Starbucks, que o Ricardo trouxe, mas eu achei esse case da voz bem bacana também de ser contado, tá? Então, gostaria que vocês lessem depois, são carrosséis bastante didáticos para se compreender. E nessa questão do marketing de conteúdo e de geração de conexões com os sentimentos das pessoas, a gente tem essa técnica de storytelling, né, que com certeza a Fernanda e a Stephanie conhecem, mas talvez
as outras, e a Beatriz também, talvez as outras pessoas, principalmente no comercial, talvez não tenham tido contato ainda com essa palavra, mas storytelling é essa técnica de contação de história para envolver as pessoas com a marca, tá? Então, a gente aqui à esquerda relembra um pouquinho do funil AIDA, que acompanha os consumidores desde a fase de atenção, interesse, desejo até a ação, que seria a conversão propriamente dita, né? E aí a gente usa muito storytelling para ir esquentando, envolvendo essas pessoas. A gente tem que lembrar que, através de boas histórias, a gente se conecta, né? E um bom storytelling, a marca não é o personagem principal, a marca é o guia. E isso vocês fazem bem ali quando vocês exploram as caravanas, né? Vocês jogam muito mais o holofote para o viajante e usam a Terra Santa como pano de fundo, isso está correto. E aí a gente tem que saber que storytelling funciona porque é instintivo do homem querer escutar uma história, é instintivo do ser humano, né? Então a gente estimula, por exemplo, se você for para a área de neuromarketing, você estimula a dopamina e a ocitocina. E isso por si só já faz o consumidor gerar sentimentos positivos em relação à tua marca e aquele conteúdo que você produziu, né? Além disso, o ser humano não tem objeções para histórias, as histórias geram empatia e as histórias ativam neurônios espelho, que é aquilo de você repetir comportamentos. Aqui eu já falei um pouco sobre estamos na era das marcas humanizadas e comprometidas, né? E eu ilustrei com Magalu, mas assim, só porque é uma personagem que todos vocês vão entender como humanizado, mas não quer dizer que tenha que ter um avatar para a marca ser humanizada, tá? O que tem que ter é uma escrita conversacional, o que tem que ter é uma proximidade, tá? Esses e valores, então atributos humanos, não precisa ter o avatar. Mas algo muito importante que seria interessante vocês terem, como eu já falei lá atrás, seria entender a brand persona. Então, a persona seria a representação do meu cliente ideal, com quem que eu quero falar e quem eu quero atrair nos meus canais digitais. E isso pode variar, né? Então, a Beatriz, por exemplo, me fez a pergunta sobre com quem vamos falar no LinkedIn. Foi uma pergunta perfeita. Antes de começar a produzir conteúdo, eu vou delimitar quem é essa persona, né? Talvez no Instagram mude. Por quê? Porque no Instagram a gente está falando com o consumidor, é um B2C. No LinkedIn, a gente está conversando com o público corporativo, é um B2B, né? Então, a gente adequa a linhagem e a produção de conteúdo às pessoas. Bom, para fazer o cliente memorizar a nossa marca, a gente tem que saber que sem atenção não há memória. Então, se você quer memorizar a marca Terra Santa, você primeiro precisa chamar a atenção desse usuário, né, de internet. No neuromarketing, então, a gente fala que a gente sempre tem que tentar promover a dopamina, que são conteúdos de estímulo, reduzir o medo daquele consumidor, então medo de perder dinheiro, medo que a viagem seja cancelada, medo de não dar conta da papelada, medo de ser abandonado no meio do deserto, né? Gerar comportamento de bando, ou seja, eu gosto muito dessa frase, todo mundo quer o que todo mundo quer. O comportamento de bando é aquilo de um olhar para cima, todo mundo para e começa a olhar também. Economia de energia, então não pode ser difícil para o cérebro entender o que a gente está vendendo e como que funciona o nosso serviço. Uma dose de humor e entrega de prazer é sempre bem-vindo. Isso não quer dizer necessariamente piada, mas as pessoas sorrindo, outras formas mais subliminares de mostrar alegria, humor, né, prazer, isso é muito bem-vindo no conteúdo. Então, a gente sempre tem que se preocupar, né, quando vai para essa estratégia de pensar qual é a magia do nosso serviço. Como que um cliente, como que uma pessoa se modifica após vivenciar uma experiência com a Terra Santa? Por quê? Porque consumo envolve comportamento e emoção. No caso de vocês, é terreno super fértil, né? Porque já é uma experiência que por si só estimula mesmo a emoção das pessoas. Alguns pontos de observação, né? Então a gente tem aí um
um ganho enorme com o novo site, com certeza vai valorizar a marca, tá? Vai tornar mais fácil o processo decisório também. E aí eu trouxe que acho que um ponto de atenção é a gente ter uma política de relacionamento com os leads que entram, tanto os que fecham quanto com os que não fecham, né, através de uma segmentação, e pensar como nutrir cada pessoa, né? Então, esse aqui, como vocês chamam aí na Terra Santa, é caroço. Não tem problema, eu posso excluir ele da minha régua de relacionamento. Mas se sobrar 20, 30% de leads que não fecharam, que tem potencial para fechar, nada melhor do que criar uma política de abordagem com essas pessoas. Aqui só 2 pontos de atenção que eu já tinha colocado em materiais anteriores, né? A questão de repente, vocês refazerem esse material que é cheio de desenhos, né? Fazer mais com imagem, sabe? Então, tudo que é ícone, tudo que é vetor, fica um pouco mais um pouco mais infantil, ou um pouco mais descolado, dependendo do vetor. No nosso caso, a gente quer uma linguagem um pouco mais, não vou dizer séria, mas mais crédula, né? A gente precisa passar credibilidade, seriedade, tempo de mercado. Então, acredito que as imagens iriam melhor do que os desenhos aqui nessa apresentação. E uma coisa que eu já falei várias vezes, né, que daí não é novidade para ninguém, sobre a nossa gestão lá no Google, né, ser um pouco mais refinada, digamos assim, e que as nossas redações também passem a percepção do posicionamento que o branding está tentando instigar. Porque, assim, vocês querem trabalhar atributos de marca premium, né? Querem falar que se a pessoa está disposta a uma experiência mais rica, ela deve contratar a Terra Santa, mas, na verdade, nos anúncios vocês falam 2 vezes sobre promoções e pagamento facilitado. Né? Então, não quer dizer que eu não possa ter algo de promoção, mas não poderia estar aqui meu foco, como está 3 vezes nesse anúncio. Né? E daí, partindo para o encerramento, né, gente, espero que tenha ficado claro o que é branding, o que é posicionamento de marca e o que significa agregar valor, né, para um objetivo de elevação de percepção. A gente precisa produzir conteúdos que posicionem estrategicamente essa marca como um pouco acima, né, das commodities do mercado, prestar um atendimento de excelência, começando lá no primeiro atendimento, que seria o recebimento do lead no WhatsApp ou no e-mail, né? E lembrar sempre que a experiência ela tem que ser em toda a jornada. Então, não adianta largar o branding na mão do marketing. O branding todo mundo faz todos os dias dentro da empresa. E aí volto naquelas perguntas, né? Qual a magia do nosso serviço? Como o consumidor ou o viajante se modifica após a nossa experiência? Relembrar que consumo envolve comportamento e emoção. E aí isso é muito tranquilo de se perceber visualmente no material de vocês, né? Que, gente, para hoje todo mundo está falando, né? Venda experiência, venda experiência, venda experiência. O que é essa venda de experiência, né? Encantar, surpreender e tornar memorável. Se em todos os pontos de contato da marca com o consumidor, do pré ao pós-venda, você tiver encantamento, surpresa e ser memorável, ter ações que te tornem memorável, você vai ter essa experiência que a gente quer. Então, por hoje seria isso. Eu fico à disposição de vocês para eventuais comentários ou dúvidas, né? Como queiram aí o prosseguimento do material. Muito obrigada.